A oração de Salomão. A oração de Salomão, da qual medito hoje, deu-se no dia da consagração do altar do templo que ele havia construído, como foi prometido por Deus ao seu pai, Davi. A oração completa se encontra em 2 Reis 8, de 22 a 53. É uma oração bem abrangente. Ele pede a Deus que abençoe todos os homens e por todos os tempos. É uma oração que pediu pela família real, para que o templo também fosse verdadeiramente a casa de Deus, para que Deus perdoasse os pecados do povo de Israel, para que ele também compadecesse desse povo na tribulação, quando o inimigo os vencesse, para que Deus ouvisse as súplicas do seu povo em tempo de seca, em todas as calamidades, para que Deus abençoasse também os estrangeiros e que eles, por conta disso, começassem a temer a Deus, para que Deus auxiliasse o seu povo em tempo de guerra e no caso do povo ser levado a cativeiro, que também o ouvisse a sua súplica onde ele estivesse. Salomão conclui que o povo de Israel é a herança do Senhor e o que eles ao clamarem fosse ouvido. Recorda que o Senhor Deus foi quem separou este povo de todos os povos da terra, tirando-os do Egito, por intermédio de Moisés. O que se destaca na oração de Salomão é o que é registrado em 2 Crônicas 7:1. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Fico a imaginar o esplendor do Senhor no templo naquele dia. E na minha fértil imaginação, penso que todos glorificavam o Senhor em voz alta, com choro e risos, como acontece numa verdadeira adoração a Deus e quando acontece a manifestação do seu Santo Espírito. E como fico desejosa de um momento assim, tão extraordinário, como foi a glória do Senhor enchendo o templo. Deus responde a oração sincera. Antes mesmo de pronunciarmos qualquer palavra ao Senhor, o nosso coração já deve estar derretido na sua presença. E como sempre repito, que um coração contrito e um espírito quebrantado, o Senhor jamais desprezará, como disse o salmista Davi no Salmo 51:10. Concluído, é necessário orar pela nação e seu povo, rogar a Deus para que o povo confesse os seus pecados e assim Deus vencerá a terra. Isso se encontra em 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Esse texto de crônica é tão atual e tão urgente para a nossa terra, Brasil. Não sei se você tem consciência do quanto precisamos orar para Deus abençoar nossa terra e o nosso povo. Por mais que existem as pessoas que acham que tudo vai bem, eu sou das que afirmam que não está bem. As enfermidades assolam o nosso país. Os hospitais estão superlotados de doentes. O serviço de emergência está demorado pela demanda. A gente passando fome, a mídia que não mostra. Por isso, nós precisamos nos humilhar perante a Deus, confessarmos nossos pecados, convertermos dos nossos maus caminhos, para que Deus nos ouça, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Salomão reconheceu o amor e o poder de Deus para abençoar o seu povo. E assim também precisamos, urgentemente, orar pelo Brasil e o seu povo. Que assim seja. Amém.